daqui a pouco tem volta às aulas, né? Quarta, quinta-feira. E é tempo de material novo, rotina nova, mas também de um alerta importante que sempre está em pauta, o peso das mochilas. E esse cuidado não vale só para os pequenos, não. Adultos também carregam mochilas todos os dias, seja no trabalho, na academia, na faculdade. Né? A gente vive para lá e para cá carregando alguma coisa, e muitas vezes de forma inadequada. Para falar sobre os impactos disso na nossa coluna e como prevenir dores e problemas mais sérios, receberemos agora a fisioterapeuta especialista em diagnóstico e tratamento de coluna vertebral, Eumíriam Padoan. Eumíriam, muito obrigada pela participação aqui conosco. Vamos começar falando das crianças, né, que é o que preocupa pontualmente nessa época, e depois a gente estende o assunto para todos nós. Existe um peso ideal da mochila em relação ao peso corporal, né, o tamanhinho de cada criança? Muito boa tarde. Boa tarde, Fábio. Obrigado pelo convite. É uma pauta que a gente precisa sempre levantar e trazer como um alerta, né? Existe sim um peso ideal. Geralmente a gente fala que a gente precisa adaptar 10% do peso corporal de uma criança para a mochila. Então, por exemplo, se uma criança pesa 30 quilos, a mochila tem que pesar mais ou menos uns 3 quilos, para não sobrecarregar a coluna dela. Principalmente porque ela está numa fase de desenvolvimento. Tudo que a gente coloca de carga axial pode sobrecarregar a parte muscular, óssea, ligamentar também. Tem algum outro problema além do peso, a forma de carregar também? A gente tem que ter atenção? Sim, a gente tem no mercado vários tipos de mochilas, né? A gente tem de alças, a gente tem mochilas transversais, a gente tem as mochilas de rodinhas também. Então, o posicionamento da mochila é sempre fundamental a gente ficar atento, né? Como que essa mochila precisa ser posicionada. Então, se é uma mochila de alcinha, se é uma mochila transversal, como que a gente vai posicionar numa criança, para não sobrecarregar. E o que é mais adequado, na tua opinião? A mochila que tem as duas alças é diferente do que de um adulto. Uma mochila de duas alças para uma criança, ela precisa ser bem fofinha nas alças para não machucar, não ficar vermelho, né, na base dos ombros. A mochila de alça, ela faz com que a carga seja distribuída no corpo. Claro que ela precisa ser bem posicionada, né? Uma mochila de alças que fica abaixo da coluna lombar, batendo, é uma mochila que vai sobrecarregar. Então, a gente sempre fica em alerta quando a criança está com os ombros rodados para frente, se a criança está pendendo mais de um lado do que para o outro. Então, significa que já está sobrecarregado. A de rodinha é indicada também? A de rodinha ela é muito boa. Só que o que acontece? A de rodinha, geralmente, ela é utilizada de um lado só do corpo para a criança, né? Então, tem que ver se a criança não está rodando o corpo para um lado só, se não está fazendo algumas compensações. É importante a gente frisar que a criança ela está numa base de desenvolvimento. Então, a coluna dela está se desenvolvendo, a parte muscular está se desenvolvendo também. Se a gente coloca uma carga axial, que é uma carga de cima para baixo, que é as mochilas, a gente pode ter um desalinhamento. Ou seja, a coluna vai mais para um lado, parte óssea cresce, parte muscular ela fica puxando mais de um lado e aí começa as curvaturas anormais, como escolioses, hipercifoses, que é a curvatura da coluna um pouquinho mais acentuada. Os pais sempre procuram fazer o melhor, mesmo que não seja o certo, né? A gente procura fazer o melhor para eles. Nem sempre eles obedecem, nem sempre a gente consegue ficar de olho em tudo. Mas quais sinais a gente precisa observar de que alguma coisa está errada, assim, né? Em relação à postura, alguma dor? O que a gente precisa observar? O primeiro sinal é realmente para ver a postura da criança, né? Quando está com ombros rodados, significa que ela já está fazendo uma compensação para conseguir levar o peso um pouquinho mais para frente. Então, o primeiro sinal de alerta é a postura, né? Se a criança está com uma postura adequada. Outro sinal de alerta é a dor. Então, dor nem para adulto, nem para qualquer outra pessoa é normal. Para uma criança, a gente também sempre tem que ficar atento. Então, a dor é um sinal que os pais precisam prestar atenção. A criança sentiu dor, dá uma olhada na mochila, a carga que ele está carregando, se realmente bate com os 10% do peso da criança. Esses 10% valem para os adultos também? Também, Adulto, a gente costuma falar que tem mais aporte muscular, né? Mas se é um adulto sedentário, o músculo já é mais fraco, então utilizar uma carga maior, excessiva e repetida, então todos os dias usando a mesma carga, a mesma mochila, vai sobrecarregar as estruturas. Tem algum exercício recomendado, algum tipo de atividade para fortalecer essa musculatura? Não sei se nas crianças, nos adultos tem diferença, qual a tua orientação? Criança, a gente tem que deixar brincar.
Eu acho que o melhor fortalecimento é deixar ela fazer as brincadeiras do dia a dia, se desafiar. Hoje a gente tem um grande desafio que é o uso das telas, né? Celulares e afins, tablets. Uma criança que não brinca é uma criança que não tem o desenvolvimento muscular correto, não tem um desenvolvimento articular correto. Então, o melhor fortalecimento ainda para uma criança é brincar. Agora, um fortalecimento para um adulto, a gente sempre fala que o core é a nossa base, que são músculos do abdômen, os músculos das nossas costas, eles fazem toda a nossa estrutura ser segurada e mantida. O teu recado final, então, para os pais, principalmente, que agora estão naquela briga, né, de comprar a mochila. Primeiro que tem que ser de algum personagem, né? Mas qual que é a tua principal orientação? A principal orientação é que realmente a mochila de criança seja de criança, né? Não comprar uma mochila de adulto para dar para a criança. Até porque as mochilas de adulto, elas não têm as alças acolchoadas, né? Então, dá prioridade sempre para as de alças. E ficar atento ao peso mesmo, à carga, né? Sempre que a gente coloca uma mochila numa criança, a gente precisa saber se a altura está boa, precisa sempre estar bem acoplado na coluna, precisa estar numa base da lombar, bem apoiado. Sempre que estiver abaixo é um alerta, sempre que estiver acima demais também é um alerta. E hoje pesar é fácil, né? Tem tantas balancinhas, né, que são um preço acessível, colocar o pezinho ali e ver se está tudo certo. Emília, foi um prazer te receber, muito obrigada. Volte outras vezes, porque eu sei que tu tens um conteúdo bem vasto. Muito obrigada e obrigada por me receber aqui. Até a próxima. Até.